Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Ficar em casa por mais tempo, não ter opções de lazer, manter o distanciamento social, foram algumas das mudanças na nossa rotina por causa da pandemia. Com tanta coisa para se preocupar, um dos cuidados essenciais com a saúde acabou ficando de lado: a ingestão de líquidos. Exatamente, Leandro. Apesar de estar em casa, muita gente acabou esquecendo de beber água com frequência. E agora, com o tempo menos quente, a tendência é que haja uma maior diminuição nessa ingestão de líquidos. Mas esse mau hábito, vamos dizer assim, pode nos levar a ter muitos problemas nos rins. Para saber mais sobre esses riscos, nós convidamos o médico nefrologista que atua no Hospital Português e é doutor em Ciências da Saúde, Saulo Alencar. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anne. Obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor Saulo. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. A gente é que agradece a sua presença aqui. Quem também está conosco é o médico urologista que atua no Hospital dos Servidores do Estado e é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, o doutor Dimas Antunes. Boa tarde, doutor Dimas. Seja muito bem-vindo ao consultório. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito boa tarde para o senhor também, doutor Dimas. A gente lembra você que está aí ouvindo a gente, você pode participar também do nosso consultório, tirar suas dúvidas sobre os problemas nos rins, falar também o que você tem feito para lembrar de beber água, para ingerir a quantidade de líquido adequada para a sua saúde ficar em dia. Participe pelo painel interativo lá no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou também pelo aplicativo da Rádio Jornal no seu celular. Tem também o nosso telefone. Você pode ligar para cá e conversar ao vivo com os especialistas. Vou começar perguntando para o doutor Saulo aquela pergunta básica: quanto de água a gente tem que beber por dia para os rins ficarem felizes? Essa pergunta é uma pergunta boa, Leandro, é uma pergunta muito pertinente e a gente precisa ficar sempre se policiando o quanto de líquido que a gente vai ingerir durante o dia. Essa resposta, uma pessoa normal tem que tomar em torno de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E se a gente for fazer uma revisão de quanto a gente bebe durante o dia, certamente a maior parte das pessoas está muito abaixo disso. Muitas delas não atingem nem 1 litro de água por dia. Então, assim, situações em que a pessoa trabalha no calor ou que dentro de casa está muito quente, abafado, muitas vezes acaba sem realmente ingerir líquido numa quantidade apropriada. E se houver alguma predisposição dessa pessoa a ter uma doença renal, é possível que nesse contexto de baixa ingestão de líquido, essa doença renal apareça com mais facilidade. Então é importante se policiar, ficar atento a quanto de líquido está ingerindo. Água, suco, chás, suco com pouco açúcar. E não entra nessa conta bebidas do tipo refrigerante, cerveja. Então realmente é um tema muito pertinente. Anne? Doutor Saulo, o senhor falou sobre essa questão da predisposição a ter problemas nos rins. Que predisposição ou quais são essas situações que podem nos colocar assim, mais propícios a ter realmente problemas nos rins? Pronto, Anne, é o seguinte, a doença renal, feita a pressão alta, ela costuma ser silenciosa. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente tem um mau funcionamento do rim, o rim funciona num percentual bem menor do que o normal, é o que se chama de insuficiência renal, e não tem nenhum sintoma disso. É comum a gente conhecer alguma pessoa, algum amigo, algum parente, que só descobriu que estava com doença renal quando estava muito perto de precisar de hemodiálise. Então, assim, as condições que mais fazem com que isso aconteça, no mundo todo e no Brasil não é diferente, são a pressão alta fora de controle e o diabetes também mal controlado. Então, essas são as duas principais situações que se tem que ter atenção, porque cronicamente, ou seja, no decorrer do tempo, dos anos,
elas podem levar a um mau funcionamento de vários órgãos, dentre eles os rins. E aí a pessoa às vezes só descobre quando está realmente uma doença muito avançada, que é quando começa a ficar com inchaço nas pernas, com falta de ar, diminuindo a quantidade de urina que o rim produz, ou então com sintomas de insuficiência renal avançada, vômitos, sonolência excessiva. Então é isso, realmente. São essas duas doenças as principais causas no nosso meio. E para quem não tem, por exemplo, diabetes ou quem não tem hipertensão, só a ingestão de líquidos, seja aí como o senhor colocou, a água, o chá, o suco com pouco açúcar, enfim, só essa ingestão de líquido já é suficiente para cuidar dos rins ou a gente tem que ter outros cuidados? Tem que ter outros cuidados também. O rim, ele reflete muito o estado de saúde da pessoa como um todo. Então, assim, a ingestão de líquido é uma parcela realmente muito importante disso tudo. Mas a adoção de hábitos saudáveis vai fazer com que a saúde renal fique, como é que se diz, tenha um grande benefício. E que outros hábitos são esses? Não fumar, diminuir a quantidade de sal que a pessoa ingere durante o dia, mesmo que a pessoa não tenha pressão alta, porque à medida que a pessoa come muito sal, esse sal tem que ser colocado para fora do corpo, e quem coloca o sal para fora do corpo é o rim. A gente sobrecarrega o trabalho do rim. Evitar tomar medicamentos que possam ser tóxicos para os rins são cuidados importantes. Então, às vezes é comum a gente ver alguma pessoa que tem uma dor crônica no joelho ou alguma coisa do tipo e ficar tomando com frequência medicamentos da classe dos anti-inflamatórios. E também um outro hábito que é bem relevante e que a gente precisa incorporar na nossa vida saudável é a atividade física regular. Então, aí, o ideal é que a pessoa faça pelo menos 4 vezes por semana um exercício em torno de 35 a 40 minutos, evidentemente que respeitando alguma contraindicação de saúde que essa pessoa possa ter para atividade física. Tá certo, Leandro. Dr. Saulo falou sobre sintomas de quem já tem alguma predisposição a ter problema renal, quando o problema já está bastante avançado. E aí eu pergunto para o Dr. Dimas quais são os primeiros sinais que podem indicar um problema nos rins. Então, Leandro, como o Saulo já está colocando, se apresentando aí o gancho do que ele vem falando, se os nossos ouvintes observarem, eles vão ver que não existe uma dieta do rim, uma dieta do coração, uma dieta para o cérebro, né? Isso vai na tônica de saúde geral. Então, até para facilitar a vida dos ouvintes, tudo que fizer bem para o coração vai fazer bem para o rim também. Isso acaba sendo uma regra de ouro para a saúde geral. Em relação aos sintomas de que alguma coisa pode estar acontecendo de diferente, como o Saulo já colocou, retenção de líquido, né, edema dos membros inferiores, inchaço nas pernas, mais idas noturnas ao banheiro, a presença de espuma na urina, né, que chama de proteinúria, e, óbvio, né, os exames de check-up para isso são essenciais. Como ele colocou já, existem pacientes que têm fator de risco para ter doença renal, hipertensão, diabetes, abuso de anti-inflamatório, como ele colocou, e vai desencadear a doença, manifestar a doença, às vezes, de uma forma mais tardia. E isso mostra o quanto é importante que no check-up de todo mundo inclua-se aí a avaliação da função renal, né? Basicamente, inicialmente, pelo menos, através da dosagem de ureia e creatinina, e um exame, pelo menos um exame de imagem, como a ultrassonografia, já pode também dar pistas se existe algum sinal de doença renal crônica, né? Outra dica importante para os ouvintes é entender que o rim, ele pode ser alvo de doenças diferentes, né? Saulo está colocando aí o que a gente chama de doença renal crônica, mas o rim também é foco de outras doenças. Por exemplo, pode ser foco de um câncer no rim, né? E uma doença super comum são as pedras nos rins. O cálculo renal, né? Os cálculos renais, justamente. O que são eles? Então, as pedras nos rins, o rim, ele tem uma função básica de filtrar o sangue, produzir a urina e jogar os excretas na urina. Pois bem, no que se chama de parênquima renal, que é a parte do rim que trabalha para filtrar o sangue. Só que o rim tem uma parte interna chamada sistema coletor,
que é essa parte que vai escoar a urina do canal que liga o rim até a bexiga, chamado ureter, e as pedras podem se formar nesse sistema coletor. Normalmente, a maioria dos pacientes que têm pedra nos rins, quando a pedra ainda está alojada no rim, refere uma dor leve, uma dor na região lombar, na região das costas, geralmente uma dor leve, pode ser causa de infecção urinária recorrente, mas a grande dor, a dor mais forte, acontece quando esse rim fica entupido, fica obstruído pelos cálculos. E aí dá a famosa cólica renal, que é uma forte dor na região lombar, às vezes irradiando para a região genital do mesmo lado, às vezes associada a náuseas e vômitos, e geralmente é motivo de procurar uma urgência por boa parte dos pacientes, porque realmente está entre as dores mais fortes da medicina. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os cuidados com os rins, principalmente nesse período de pandemia. Muita gente em casa esquece de tomar água, não toma muito líquido, não toma suco, não toma chá, esquece de se hidratar. Isso pode ser muito perigoso para os rins. Inclusive, muita gente que está usando máscara também para sair de casa para trabalhar, e aí por causa da máscara também evita ficar tirando para tomar água o tempo inteiro. E isso também pode prejudicar a saúde. Então, por isso a gente está fazendo esse consultório hoje. E quem está aqui com a gente, participando do consultório, é o médico nefrologista, doutor Saulo Alencar, ele que também é doutor em Ciências da Saúde, e o médico urologista, o doutor Dimas, que é membro da Associação Americana de Urologia e do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, que é o doutor Dimas Antunes. Agora quem vai conversar com a gente, participar do nosso consultório, é a Ladjane, de Campina do Barreto. Ladjane, muito boa tarde para você. Boa tarde, Anne, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Leandro e doutores. Boa tarde, Eu tenho 3 perguntas numa. A primeira, é certo, eu faço, né? A turma fala que eu faço isso desde pequena. Antes de eu comer qualquer coisa, eu tomo um copo d'água. Outra coisa também que eu faço muito, eu bebo muita água. E outra coisa também que eu faço muito, eu tomo muito chá. Aí eu queria saber assim, eu estou sufocando meus rins, eu estou fazendo errado em beber muita água, ou eu estou fazendo errado em beber água em jejum? Porque cada dia é uma coisa diferente. Então, eu gostaria que ter respondida nessas 3 perguntas em uma só. Obrigada, Ladjane, boa tarde para vocês. Ladjane, ainda está comigo? Pronto. Tô. Quanto você acha que você bebe de água? Eu bebo mais de 5 litros, porque eu tenho uma garrafinha de 1 litro e eu não gosto de beber água na rua, não, porque na rua a gente bebe de pouquinho. Em casa eu viro a garrafa, ela é só minha. Entendi. Então, vou passar sua pergunta aqui. Muito obrigada, viu, Ladjane, por conversar com a gente. Vou passar sua pergunta, as suas perguntas, né, para o doutor Dimas Antunes. Então, tem algum problema em beber muita água, doutor Dimas? Ela bebe muita água, chá também e água em jejum, antes mesmo de comer. Tem problema ou não? Não, o fato dela beber água antes de comer, né, assim, em relação à sensação de empachamento, né, tomar líquidos antes da refeição, aí em relação até outro aspecto, que é a questão de aumentar refluxo gastrointestinal, aquela sensação de empachamento, né? A orientação, aí isso não é nem a questão urológica ou nefrológica, é mais do aparelho digestivo, é que se você vai almoçar, né, tomar líquido ou 1 hora antes ou 2 horas depois para evitar uma má digestão. Agora, ela está de parabéns, né? Ela já está de parabéns, ela já bebe bastante água, com certeza ela foge da curva aí do que a maioria dos pacientes da gente. Saulo estava comentando que a maioria dos pacientes não consegue tomar nem 1,5 litro. A orientação é a seguinte, né? Se o paciente não tem um rim que não trabalha direito, ou seja, se ele já tem um diagnóstico de que o rim dele está tudo legal, tudo tranquilo, não existem grandes problemas em beber bastante água, né? Pelo contrário. 5 litros, Agora, pelo peso dela, assim, não sei qual o peso dela, mas 5 litros, com certeza, ela está com um volume bem alto de água, né? Não está errado. A orientação para quem tem cálculo, a nossa meta, para quem tem pedra nos rins, ela é uma meta um pouco mais alta, né? Então, a orientação que eu passo para os pacientes é que ele tem que urinar 30 ml por quilo de peso. Então, para um paciente de 70 quilos, mais ou menos, ele deveria urinar algo em torno de 2 litros, porque no caso específico das pedras nos rins, a gente quer uma urina
pouco concentrada. A gente quer uma urina parecida com a água para que os cristais de pedra não se formem e o paciente evite formar pedras nos rins. Certo. Agora, deixa eu lhe perguntar com relação à urina também. Porque o que a gente escuta muito é que se a urina estiver mais amarelada ou mais escura é porque você precisa beber muita água. Sim. Mas há quem diga também que se a urina está muito clara, como água, também é ruim. Então, finalmente, o que é que a gente deve observar, por exemplo, na hora que a gente vai fazer o xixi, né? O que é que a gente tem que observar no nosso xixi para saber se tem algo errado ou não? Perfeito. Isso o Saulo vai ter responder melhor do que eu, mas veja, um paciente que tem uma função renal ok, eu quero essa urina para evitar a formação de cálculos, eu quero essa urina bem clarinha. Agora, uma das propriedades do rim é a capacidade de concentrar essa urina, né? Ele faz parte do que a gente chama de homeostase da água, né? De controle da água dentro do nosso corpo. Se o paciente está com um rim com a função ok, diurese mais claro legal. Mas às vezes o paciente já tem uma doença renal de base e essa urina clara, na verdade, denota que o rim não está funcionando direito porque não consegue concentrar essa urina. Então, esse cálculo de 30 ml por quilo de peso, que é o que o paciente deve urinar, é focado em evitar a formação de cálculos num paciente que tem uma função renal ok, né? Então, por isso que eu falei, primeiro o paciente tem que passar com o médico, fazer uma avaliação da função renal dele, se está legal, até porque existem situações, mais uma vez, o Paulo vai falar isso melhor do que eu, em que até a quantidade de água, ela tem que ser calculada para aquele paciente se ele já tiver um rim doente. Não é isso, Paulo? Exatamente. É isso aí. Pronto, estava tudo certo então. Mais alguma coisa acrescentada, doutor Saulo? Não, eu acho que o que o Dimas falou é bem interessante, porque a gente tem essa ideia de que o aspecto da urina, ele pode indicar doença ou não. De fato, muitas vezes indica. Uma coisa que ele falou é a questão, por exemplo, do aspecto com espuma na urina. Então, assim, às vezes você vai, tem quem vá no vaso sanitário, quando urina, parece que tem um produto de limpeza dentro, e tanta bolha que faz. Isso, às vezes, é um indicativo de doença renal. Então, o normal do funcionamento do rim é que ele tem a capacidade de lidar com o excesso ou com a baixa ingestão de líquido para preservar a água do corpo no mais perto do normal possível. Então, uma pessoa feita lá de Jane que toma 5 litros de água por dia, é esperado que ela tenha uma urina clara, né? Em contrapartida, algumas situações em que a doença renal está muito avançada, o indivíduo pode ainda assim ter a urina clara, porque o rim perdeu a sua capacidade de preservação de líquido, mesmo com pouca ingestão. Então, muito importante é os ouvintes da gente incorporarem no seu vocabulário a sua noção de saúde, e o exame que a gente utiliza no nosso meio para medir o funcionamento renal é um exame chamado de creatinina. A creatinina é uma substância que ela é produzida normalmente nos músculos e que ela é colocada para fora pelo rim. Então, quanto mais alto tiver essa taxa no sangue da creatinina, pior é para o paciente. Então, quanto mais alto, significa um menor percentual de funcionamento renal. Então, muitas vezes o doente até está com 20%, 30% do funcionamento renal, ele não sente absolutamente nada. Ele não tem nenhum sintoma. Ele não tem, às vezes, nem inchaço. Então, é legal que, em particular, quem já tem alguma doença que predispõe a doença renal, como a gente disse, tipo diabetes e pressão alta, que procure o seu médico e faça uma dosagem de sua creatinina e coloque isso na sua rotina de saúde. Acho que essa é uma mensagem bem importante para os ouvintes. Doutor, Marcos de Jaboatão está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Leandro Oliveira, e boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado, Anne Barreto. Minha pergunta mais é em relação ao ao urologista, doutor Dimas, não é isso? Isso. Doutor Dimas. Minha pergunta são duas perguntas, viu? A primeira é essa. Uma ereção prolongada, doutor, poderá causar o priapismo? E a outra é, ao tirar a próstata, o paciente poderá perder a ereção ou não? Doutor? Perfeito. Na verdade, a definição de priapismo, né? Priapismo, para os nossos ouvintes entenderem, é uma situação em que o paciente tem uma ereção prolongada, mas eu estou falando de 3 horas, 4, 6 horas. É uma situação de perigo para a saúde do pênis, né?
se um paciente tem uma ereção prolongada, ele deve procurar um serviço de urgência para que seja feito um antídoto no pênis, para que haja a regressão dessa ereção muito prolongada. Afinal de contas, aquele sangue preso no pênis por um período muito longo pode causar o que a gente chama de fibrose dos corpos cavernosos, que o corpo cavernoso é o que se enche de sangue na hora da ereção. E o sangue ficando preso por muito tempo pode causar uma fibrose e o paciente pode perder a ereção no futuro. Então, priapismo é justamente a ereção muito prolongada, mais do que 3 horas. Em relação a outra pergunta, ele perguntou se o tratamento da remoção da próstata, pelo que eu entendi, para câncer de próstata, pode causar o que chama de disfunção erétil ou impotência, mais popularmente falado. Sim, esse é um efeito adverso que ele existe no tratamento de prostatectomia ou de radioterapia ou qualquer outro tratamento com finalidade terapêutica para a cura de câncer de próstata. O que muda entre os efeitos adversos causados para essa terapia é a estratégia cirúrgica que foi feita, por exemplo, cirurgias feitas por uma via laparoscópica ou robótica, com uma visualização melhor, provavelmente a preservação desses feixes que melhoram a ereção no futuro talvez sejam mais fáceis, mas isso não depende só da técnica, isso depende do grau de agressividade do câncer, isso depende muito da potência pré-operatória do paciente, obesidade. Então, existem vários fatores que podem influenciar na disfunção erétil, né, na impotência após a cirurgia, ou não só a cirurgia, né? A gente é levado a acreditar que só a cirurgia pode causar ou piorar uma ereção de um paciente, mas a radioterapia também. A diferença é que após a cirurgia, os pacientes geralmente começam com a ereção pior e tendem a melhorar, e na radioterapia é o oposto. Geralmente eles começam com a ereção mais ok e pioram ao longo do tempo. Mas de uma forma ou de outra, não é só a cirurgia ou só a radioterapia que vai influenciar nisso, né? Existem os fatores inerentes ao paciente também. Anne. Agora, Leandro e Dr. Dimas e Dr. Saulo, quem está na linha com a gente para participar do consultório é o Gilvan, de Casa Amarela. Gilvan, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos aí. Doutor Dimas, uma perguntinha, por favor, por gentileza, que o senhor possa me ajudar. Meu filho tem 9 anos. Aí ele vamos falar no popular mesmo, ele está se mijando direto, se urinando direto, que não dá tempo de tirar a cueca. E ele urina a cueca, urina durante, assim, dentro de casa. Ele não consegue segurar a urina. Ele tem apenas 9 anos. Aí ele fez a ultrassom das vias urinárias e do rim. E deu tudo normal. O que pode ser, doutor? Me ajuda aí, por favor. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada também, Gilvan. Doutor Dimas, o senhor pode responder? Posso. Na verdade, o ultrassom ajuda, né, a tentar... Nessa hora, a gente vira detetive, né? Quer descobrir qual é a causa que o paciente está causando esse problema. No caso, ele tem uma criança que está sempre urinando. Existem vários aspectos a serem avaliados, né? Desde uma alteração anatômica que ele tenha desde a infância, né? Uma malformação. Tem que avaliar também se essa criança tem alguma questão neurológica envolvida, como uma bexiga hiperativa, uma bexiga neurogênica. É importante avaliar também se isso até não tem um processo infeccioso em andamento, infecção urinária. E, finalmente, avaliar a questão psicológica dentro de casa. Às vezes, isso é uma forma da criança manifestar algum estresse emocional pelo que ela está passando, quer seja a chegada de um irmãozinho, às vezes as crianças regridem, né? Essa situação de pandemia, a criança dentro de casa é outra coisa que a gente não pode afastar. O fato é que ele vai precisar realmente passar em consulta para montar melhor esse quebra-cabeça, mas existem várias causas de incontinência urinária na criança. Tá certo, doutor Dimas. Leandro? O que a gente tem que fazer, doutor Saulo, para desenvolver o hábito de beber água? Quem não tem hábito de beber água, só bebe água quando chega no limite da sede mesmo, a garganta seca, aquele sintoma de desidratação, né, o cansaço, fadiga. O que faz para poder colocar esse hábito aí na vida e não deixar mais ele de lado?
A primeira coisa, Leandro, para mudar o hábito e adotar isso, de fato, acreditar e incorporar isso como sendo importante. O que Dimas disse é realmente muito verdade, né? A maior parte das pessoas não precisa de cuidados especificamente para o rim, mas é uma questão global de saúde, e acreditar na importância de adoção de hábitos saudáveis em sua vida. No caso do líquido, especificamente, tem algumas estratégias que são interessantes. Por exemplo, tem alguns aplicativos de telefone celular que te lembram de beber água. Então, se você for lá na loja de aplicativos celular e botar beber água, vai aparecer vários que te alarmam para tomar um copo de água de vez em quando. Isso é uma coisa que ajuda bastante. Inclusive porque beber água ajuda em outras coisas também. Na melhor funcionamento do trato gastrointestinal, melhora do aspecto da pele. Então, isso acaba sendo uma coisa boa. Outra coisa bacana também é a pessoa andar com sua garrafinha de água. Então, assim, tem umas garrafinhas de água que são que conseguem preservar um pouquinho melhor a temperatura da água durante o dia, e você sair com essa garrafinha, ficar se acostumando a tomando um pouquinho e enchendo ela no trabalho. Eu acho que são duas boas estratégias para você utilizar alguma coisa que te lembre a fazer isso, e também andar com a garrafinha. Depois de algumas semanas dessa adoção desse hábito, você se acostuma e isso passa a fazer parte de sua rotina. Gilvan, de Brejo da Guabiraba. Boa tarde, Gilvan. Opa, olha eu aqui de novo. Tire essa dúvida, Gilvan. Rapaz, continua no mesmo. Olha, eu queria saber o seguinte. Quando minha esposa estava viva, eu estava andando com ela, né? Ela me acompanhava, me dava assistência, aquele negócio todo, né? Agora que faleceu, complicou a coisa, né? Porque eu estava com 3 operações para fazer, 3 em 1. Hiperplasia prostática benigna, fazer uma tarde de raspagem. Estava com problema no testículo, né? Que era a água, né? Perdão? E estava água, hidrocélio. Sim. E também estava com pedra nos rins, né? Litíase vesical. Aí o médico botou para fazer as 3 ao mesmo tempo, né? As 3 ao mesmo tempo. Aí eu tive medo de fazer as 3, né? Aí foi tempo que ela adoeceu, começou aquele problema tudo. Aí eu pergunto, né? Existe algum medicamento, alguma fórmula que não necessariamente você tem que se operar com punção, com raio laser, para tirar as pedras, sem ter necessariamente ter que se operar, precisa tomar um remédio, um medicamento, se existe um medicamento para dissolver essas pedras, para ela sair assim, naturalmente, por vias urinárias? Doutor Dimas. Olha, pelo que eu estou entendendo, ele tem um problema de hidrocele, que é excesso de líquido na bolsa escrotal. Isso, apesar de poder trazer algum incômodo, uma dificuldade para andar às vezes, ou a roupa íntima fica um pouco mais apertada, enfim, realmente é um procedimento que é tranquilo de fazer, mas que ele ficaria em segundo plano quando a gente olha para esse segundo problema dele aí, né? Ele falou que ele tem litíase vesical. Se foi assim que eu interpretei, ele deve ter pedra na bexiga. E aí, quando a gente fala em pedra na bexiga, a história é um pouco diferente da pedra do rim. Apesar de todas as duas estarem no sistema urinário, né? A pedra que se forma na bexiga, ela se forma geralmente porque existe alguma obstrução à via de saída. Um cavalheiro com seus 50, 60 anos de idade, que tem um aumento do volume da próstata, e aí deixa eu já fazer um parêntese aqui. Apesar do câncer de próstata ser a doença mais comum dessa glândula, ser mais famosa dessa glândula, a doença mais comum é a hiperplasia prostática benigna, é o crescimento benigno da próstata, que geralmente leva a sensação de esvaziamento incompleto, várias idas ao banheiro à noite, o jato da urina fica mais fraco. E aí, na continuação dessa história, esse resíduo de urina, esse resíduo pós-miccional de longa data, faz com que a urina fique hiperconcentrada dentro da bexiga e o paciente começa a formar pedra dentro da bexiga. E aí,
infelizmente, não tem remédio para essa pedra na bexiga, né? Uma medicação específica para dissolver uma pedra da bexiga, porque o que acontece? No caso que ele está me colocando, o que é que vai acontecer? Pode ser que ele destrua essa pedra da bexiga, e se ele não resolver a obstrução, que pelo que eu entendi é pela próstata aumentada, em poucos anos vai se formar uma nova pedra ali. Então, pelo que eu estou entendendo, ele teria uma indicação, sim, de fazer esse procedimento, que é pelo canal da urina, geralmente, uma ressecção endoscópica da próstata, né? A gente entra com a câmera pelo canal da urina, com um laser ou com alça diatérmica, a gente vai lá e resseca a próstata por dentro, e também com laser destrói a pedra da bexiga. Normalmente, esse procedimento ele é feito, é um procedimento minimamente invasivo, então é feito num dia, geralmente o paciente fica 1 ou 2 dias internados, depois tira a sonda e vai para casa, e, no geral, os pacientes vão muito bem. Agora, medicação para próstata, se o problema dele é próstata crescida, aí sim, o arsenal terapêutico ele é bem vasto para tratar próstata crescida, tem pelo menos 5 classes de medicação que ajudam nas chamadas disfunções miccionais causadas pelo crescimento da próstata. E quanto mais tempo ele esperar, piora, né, o problema ou não? Sim, na verdade é um problema crônico, então se a gente for ver o que a gente chama de história natural da doença, né? Toda doença tem uma história para contar. Se você deixar ela do jeito que está, o que aconteceria? Então, a próstata cresce, cresce, cresce. O paciente não passa a não urinar direito. Começa a sobrar xixi na bexiga. Começa a ter infecção urinária recorrente. Com o passar do tempo, graças a Deus, isso é menos frequente hoje em dia, mas a gente ainda se depara com pacientes que têm doença lá de cima do rim, secundária a uma obstrução crônica para uma próstata crescida. Então, realmente, o tratamento ele é importante. Se ele já tem uma pedra na bexiga, isso já é um indício de que ele é um paciente potencialmente cirúrgico. Precisa ir para o médico, então, o mais rápido possível. Viu, Gilvan? Obrigado pela participação. Anne? Então, agora eu queria conversar com o Dr. Saulo, porque a gente já falou aqui de vários problemas que os rins podem ter. A gente já falou de insuficiência, a gente já falou da doença renal, inclusive com relação à doença renal crônica, existem estimativas de que no Brasil mais de 10 milhões de pessoas sofram com essa doença. E eu queria perguntar para o Dr. Saulo o seguinte: ela é mais comum em mulheres, em homens, ou não escolhe sexo nem idade, doutor? Anne, a doença renal crônica, ela, assim, só revisando para o ouvinte, ela se caracteriza habitualmente por uma diminuição do percentual do funcionamento renal normal. E aí, assim, ela não costuma escolher sexo e costuma pegar, de fato, pessoas mais velhas, porque ela se associa a outras doenças crônicas, como causa. Diabetes, pressão alta, excesso de cálculo renal, excesso de infecção urinária. E então assim, a gente percebe que a partir da 4ª, 5ª década de vida, a quantidade de pessoas que sofrem de doença renal crônica tende a aumentar bastante, especialmente em grupos específicos de pessoa. E aí a preocupação é de que seja descoberto precocemente que essa pessoa tem uma alteração da taxa renal, para que o médico nefrologista ele possa implementar medidas que descubram qual é o real motivo desse rim estar ficando disfuncionante, estar funcionando menos, e também adotar medidas para frear esse processo de perda da função renal e tentar evitar que esse paciente progrida no futuro para a necessidade de hemodiálise ou de transplante renal, né, que é realmente um problema muito, muito importante no nosso meio. Dá para ter esse controle? Dá para a pessoa se curar ou realmente é só você controlar mesmo depois que começa a doença? Uma ótima pergunta. Então, qual é o papel do médico que acompanha o paciente com doença renal? No caso, a doença renal crônica, o médico nefrologista. Ele tenta entender qual é a causa que está levando à insuficiência renal. Então, o que é muito comum chegar no consultório da gente? O paciente que tem um diabetes que está fora de controle, que a gente consegue detectar e fazer intervenções para que esse processo ele estacione. E muitas vezes até melhore a taxa da função renal. Uma pressão alta fora de controle. O médico nefrologista, que é muito habituado a lidar com
doença renal e com os medicamentos que têm interferência renal, ele tem a capacidade de fazer uma revisão de todos os medicamentos que o paciente costuma utilizar e fazer uma correção para evitar que esses remédios venham agredir o rim dele, que também é uma coisa muito comum. Outro ponto que é importantíssimo, a parte alimentar. A pessoa que ingere muita proteína na alimentação, ela tende a sobrecarregar mais o funcionamento renal. Então, um exemplo, um paciente que tenha uma função do rim que seja de 40%, essa pessoa geralmente tem que fazer uma restrição na quantidade de proteína que ingere. Então, se essa pessoa fizesse suplementação de proteína para ginástica, para ganhar massa muscular, precisa revisar esse tipo de coisa. E tem outra série de cuidados, por exemplo, a questão das vacinas do paciente com uma doença renal, para diminuir a chance de pegar gripe, a chance de pegar pneumonia, a chance de pegar hepatite B, que é uma outra condição que aumenta a probabilidade de ocorrer no paciente com doença renal. Então, assim, respondendo sua pergunta, o papel do médico nefrologista, ele pode ajudar a identificar a causa da doença renal, tratá-la e impedir que ela progrida ou até melhore a taxa renal, dependendo da causa dessa insuficiência renal. Tá certo, doutor Saulo. Muito obrigada, viu, por esse consultório. Infelizmente, nosso tempo acabou. Ainda tem muitas perguntas aqui, mas como o nosso tempo acabou, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente e seja sempre muito bem-vindo ao nosso consultório. Eu que agradeço, um abraço em Dimas e estamos aí à disposição para o consultório e também lá na Realnef, caso necessário. Muito obrigado, doutor Saulo. Muito obrigado, doutor Dimas, pela participação aqui no nosso consultório de hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigado aos ouvintes. Obrigado, Saulo. E também, quem quiser, estamos à disposição. Temos o Instagram, Dr. Dimas Antunes, que lá a gente também dá algumas dicas de saúde. Muito legal, doutor Dimas. Muito obrigada também por esse consultório. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim, gente, mas amanhã a gente está de volta, a partir das 2h da tarde, com muito mais informação para vocês. Uma boa tarde para todo mundo. Obrigada pela companhia. Bom descanso, Leandro Oliveira, e até amanhã. Até amanhã, Anne Barreto. Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.